E como é que tu descobriu o jiu-jitsu na tua vida? Bom, isso assim, na verdade, é uma história bem legal. Eu sou carioca, né? Eu não tenho, apesar de eu não ter sotaque, eu sou do Rio de Janeiro. Minha família toda é de lá. E eu sempre fui uma peste, né? Eu sou hiperativo. Até hoje eu sou hiperativo. E eu, por exemplo, ficar na escola, faculdade, sentado, é uma tortura tailandesa para mim ficar Sim. parado ali. Difícil. Eu tenho que ficar fazendo alguma coisa. E eu dava muito trabalho pro meu pai. Só pra você ter uma ideia, com 4 anos de idade, eu fui convidado a me retirar do maternal. Eu dei trabalho, meu pai Do e minha mãe. maternal, eu Do fui convidado a retirar maternal. da sexta série. Não, No maternal, aí são outros eu 500. comecei cedo. E aí, um amigo do meu pai, que é médico, falou pra ele: Olha, teu filho precisa de uma ajuda na disciplina, coloca ele pra treinar alguma arte marcial. E o meu pai me colocou pra treinar judô e jiu-jitsu. Eu venho do judô também. E aí eu comecei a treinar as duas artes marciais. Meu professor dava aula de judô e jiu-jitsu. E com 18 anos eu parei o judô e continuei no jiu-jitsu. E não parei nunca mais. Foi aos 4 anos de idade. Mas e aí, como é que foi a tua. Dentro da carreira, como é que foi até se tornar um cara que compete? Então, a competição aconteceu cedo, com 5 anos de idade. Meu pai e minha mãe já colocaram. O professor falou: Ó, tem campeonato aí, com 5 anos. Aí já me colocaram pra lutar e eu comecei a competir com 5 anos de idade. E tu lembra como é que funcionava a tua cabeça numa competição com Não, 5 anos? eu não lembro, mas a minha mãe me conta. Minha mãe me contou. Ela disse que eu tava com bastante medo, né, nesse primeiro campeonato. E o meu pai foi conversando comigo e falou: Não, isso é igual na academia. Foi fazendo um trabalho de psicólogo comigo, me acalmou, parece que me prometeu alguma coisa. Se você ganhar, eu vou te dar uma coisa. Ah, E se você perder, me prometeu um negócio melhor ainda. Pra me deixar mais calmo. sim. Vai falar: se você perder, não tem problema. Aham. Você vai ganhar um negócio melhor ainda. E a minha primeira competição eu ganhei, né? Minha mãe até fala que ela me deu uma medalha no pódio, né? E aí eu não parei mais de competir. Mas aí, uma coisa é tu entrar numa arte marcial e isso ser um hobby da tua vida e tu vai fazer uma vida profissional normal, né? Você é Sim, contador enquanto sim, sabe lutar. Tu trabalha com isso. Por que que tu decidiu seguir profissionalmente nisso? exato. Na verdade, eu nunca gostei de dar aula. Eu sempre gostei de treinar e sempre gostei de competir. Era o que eu fazia. E aí, já morando em Jundiaí, eu era faixa marrom, eu tinha 18 anos de idade, 18 para 19 anos de idade. E um grupo de amigos, inclusive alguns que já viram eu competindo, foram comigo em campeonato, viram eu em campeonato. Pô, você tem que ensinar esse negócio pra mim aí, pra gente. Eu falei: Pô, mas eu não quero ensinar, não gosto, não tenho paciência. Não tinha, né? Hoje tenho. E aí eles me encheram muito o saco. E eu falei: por causa, pra parar de me encher o saco, eu falei: Tá bom, eu vou ensinar. Vamos lá. Eu fui na academia de um amigo meu, que é mestre de capoeira na minha cidade, que é o mestre Girino, um grande amigo, inclusive treina musculação na minha academia. Manda um abraço pro Girino aí, que com certeza ele vai estar assistindo a gente aí. É amigo até hoje. E eu fui na academia dele e pedi um espaço, e ele me cedeu um espaço. E eu comecei a dar aula na academia dele. Mas eu comecei nesse esquema, assim, para o pessoal parar de me encher o saco. E foi pegando, e o negócio foi movimentando. E aí, um ano depois, eu não estava trabalhando, eu precisava de um dinheiro. Eu falei: Cara, acho que eu vou montar uma academia para poder ganhar um dinheiro. Isso foi em 1995. Aí eu montei uma academia, eu tinha acabado de pegar a faixa preta, eu montei uma academia, mas para poder ganhar um dinheiro. Mas eu realmente não gostava de dar aula. Mas até então, qual era o teu trabalho e objetivo de Eu não vida? estava trabalhando. Eu trabalhava com meu pai num posto de gasolina. Meu pai tinha um posto de gasolina e eu era frentista do posto dele. Aí eu parei de trabalhar com meu pai. Eu acho que eu tava ganhando pouco, eu queria ganhar mais. E eu falei: Pô, vou montar uma academia. Pô, minhas aulas estão cheias, né? E eu ganhava um percentual pequeno da mensalidade. Eu falei: Eu vou montar uma academia. Eu fiz as contas ali, falei: Dá pra ganhar um pouco mais que eu ganho no posto. Uhum. E aí eu fui, vendi algumas coisas que eu tinha, aluguei um salão lá. Meu pai me ajudou na época, claro. E eu montei a academia. E comecei nessa, mas eu não tinha paciência, eu queria só ficar lutando, eu enfiava porrada nos alunos, eu fazia tudo errado. E o negócio foi indo. E eu lembro que em 96 nós participamos de um campeonato em Mogi Mirim, que eu fui convidado pelo mestre Orlando Saraiva, que é um grande amigo e mestre de jiu-jitsu, hoje é nono grau, faixa vermelha. E eu fui nessa competição.
Quando acabou o campeonato, eu fui com bastante aluno. Eu tinha bastante aluno. Eu levei uns quase 40 alunos pro campeonato dele. E ele me deu um troféu. Falou, parabéns, tua academia ficou campeã. Porra, minha academia ficou campeã. Eu falei, cara, acho que eu tô fazendo esse negócio bem feito. E ali eu comecei a prestar atenção. E eu comecei a prestar mais atenção. E eu comecei a seguir nessa linha. E comecei a me dedicar um pouco mais. A falar, pô, acho que eu tô fazendo legal. Porque meus alunos estão treinando há mais ou menos um ano. Chegamos num campeonato, a gente levou muitas medalhas, a academia ficou campeã. E eu comecei a prestar mais atenção nisso. Até então era só um negócio de eu vou ensinar esses caras pra eles pararem de me encher o saco. Quando tu viu, tava dando certo. Tava exato, foi mais ou menos assim. E tu consegue entender, hoje, olhando pra trás, o que que tu fez certo ali? Consigo. Eu vou estender mais a história, que ela vai ficar mais interessante. E aí, eu fui nessa pegada... Quero botar na luz amarela na minha cara aqui. Vai lá. Eu fui nessa pegada, dando aula, e fui indo bem. Mas assim, como muitos professores, eu fui cometendo vários erros. Quais são os erros? Apertar o aluno demais. Eu, na hora de lutar com os alunos, espremia demais eles. Um aquecimento muito puxado. Comecei a voltar minha academia muito para competição. Comecei a cometer esse erro de deixar a defesa pessoal de lado e me voltar para a competição, porque era uma coisa que eu gostava. Então eu queria que os meus alunos competissem também. Então eu ficava falando, pô, você tá indo bem, você tem que competir. O cara às vezes não queria competir. Mas como ele treinava bem, eu queria que ele competisse. Então eu comecei a cometer uma série de erros. E aí eu comecei minha academia em 95. 96 eu tive essa visão de que o negócio tava pegando. Comecei a investir mais. Falei, pô, acho que isso aqui vai dar dinheiro para mim e acho que vai ser isso. Mas o foco era o dinheiro. Não tinha ainda o amor, porque o meu amor era para lutar. Eu gostava de lutar, eu não gostava de dar aula. Uhum. E o negócio foi indo, e aí foi 96, 97, 98. Pô, eu cheguei até em 97, 98, eu cheguei com 150 alunos. Eu cobrava na minha cidade uma mensalidade que para arte marcial era cara. E eu, na minha opinião, eu tinha um relativo sucesso. Só que aí eu comecei a perder aluno. Chegou finalzinho de 2000 para 2001, eu praticamente não tinha mais alunos. Eu estava dando aula para 12 alunos. O pessoal foi parando, o pessoal foi sumindo. Sem explicar por quê. Sem explicar por quê. Eu fui acumulando uma dívida muito grande. Eu acumulei uma dívida muito grande. Nessa época eu estava morando na casa da minha mãe. Minha mãe se separou do meu pai nesse tempo. Ela estava morando numa cidade vizinha que era Vinhedo. Eu estava morando com ela. E eu tinha academia em Jundiaí. E aí chegou num ponto que eu não conseguia mais ir pra academia, que eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra nada. Pra falar a verdade, nessa época. E eu falei, eu precisava tomar uma decisão. Eu falei, ou eu fecho a academia, que não tá dando mais, que o certo era fechar a academia, era o mais correto. Se a gente olhasse os números, eu tinha que fechar a academia. E procurar um trabalho e tentar pagar uma dívida enorme que eu fiz. Na época, eu tinha uma dívida, eu cheguei a 104 mil reais. Isso em final de 2000, começo de 2001. Era muito dinheiro na época, isso. Cara, E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, não. Pô, E aí eu sentei, pensei, falei, cara, eu não tô colocando... Sabe quando você ama o que você faz e eu não sabia que eu amava aquilo? E aí eu comecei Quando você vê que você vai perder aquilo, aí você começa a... tu entende que tu ama. Tu entende que você ama. Uhum. Você fala, pô, eu vou perder um negócio que eu amo e eu não entendia isso. E aí eu tomei uma decisão, falei, não, eu vou tentar, eu vou resgatar isso. E aí eu fui morar na academia, eu tinha um escritóriozinho lá, meu pai me deu um sofá-cama, eu botei um sofá-cama lá, que eu não tinha nem condição de comprar isso, e comecei a dormir lá. E aí eu falei, poxa, tive uma ideia, falei, eu vou ligar para todos os alunos, o máximo que eu conseguir antes de cortar o telefone, que eu acho que vai cortar o telefone aqui, né? Porque eu não vinha pagando as contas. E aí eu peguei as fichas e liguei para a maior quantidade de alunos possíveis. E aí o aluno atendia, né, no telefone fixo, né? E aí eu falava assim, pô, eu não vou ficar bravo com você. Se você quiser me ajudar de verdade, eu quero que você seja honesto. Por favor, a sua honestidade vai me ajudar. Por que você parou de treinar? Aí uns falavam, aquecimento é muito puxado, eu não aguento. E eu fui anotando tudo.
Ah, eu comecei a treinar há pouco tempo e um cara mais velho botou o joelho na minha barriga, machucou minha costela, eu não voltei mais. E eles foram falando e eu fui anotando, fui anotando, fui anotando. Ah, é muito difícil isso daí. Eu fui, anotei tudo. Fiz a maior quantidade de ligações possíveis. E aí eu tive a ideia. Eu falei, pô, a academia tem que funcionar igual uma escola. Tem que ter um aprendizado, tem que ter metodologia. Ninguém pode se machucar aqui, porque muita gente relatou que machucava. E realmente tinha muita gente que se machucava. Isso acontece muito nas academias até hoje. E aí eu fiz um formato, em 2001, de um modelo de aula com metodologia, um programa de aulas para iniciantes. Então, um cara que entra, tem um programa para quem quer começar. Ele vai aprender o beabá até ele saber engatinhar, até ele aprender a chegar um dia a sair na porrada. Eu criei isso e comecei a aplicar nisso naqueles pouquíssimos alunos que eu tinha. E eles foram gostando e foram chamando amigos. E eu falando, ó, se encontrar o pessoal, vai falando. Encontrava os alunos na rua, o pessoal falava, cara, vai dar uma olhada no treino, mudei tudo. Uhum. Esquece aquilo do passado, mudei tudo. E o pessoal começou a ir, e foi, e foi, e foi. Só sei que esse ano de 2001, eu terminei 2001 com mais de 150 alunos. Eu terminei 2001, eu paguei toda a minha dívida. Eu já não estava morando mais na academia, já estava morando num apartamento, já tinha um carro, já estava mobiliado. Quer dizer, funcionou. Uhum. E aí esse programa meu, eu só vinha aperfeiçoando ele, né? Então hoje eu tenho um programa para quem está começando, que ele vai aprender. Hoje na minha academia, em um ano, se eu tiver um ou dois que se machucam e coisas leves, é muito. A gente toma muito cuidado para que ninguém se machuque, porque o cara não quer se machucar. Pô, você trabalha, tem tua família, você não vai para academia para se machucar. Uhum. Você quer aprender, você quer ter um negócio seguro, né? É lógico que a gente vai, em determinado momento, a gente vai lutar. E tem o risco de se machucar, mas a gente tem que tentar diminuir isso ao máximo, né? E aí eu criei esse sistema. E foi indo. E esse sistema hoje, eu vendo esse sistema hoje. É um programa que eu tenho que se chama Profissão Jiu-Jitsu, que ensina o professor a dar aula, ensina como ser um professor melhor. Eu ensino o que ele vai ensinar e como ele vai ensinar. O programa é vitalício, né? Ele compra o programa é dele para sempre. E eu dou a garantia. Então o cara compra o programa, ele olha o programa inteiro. Se ele não gostar, ele pega o dinheiro dele de volta. Nunca devolvi um. E todos que compram o programa têm sucesso. Todos. Eu tenho casos de cara que fala assim, pô, eu vou fechar minha academia, mas antes eu vou tentar o teu programa. Porque se eu não conseguir, eu pego o dinheiro de volta e fecho minha academia. Hoje a academia do cara é sucesso na cidade. É a academia que tem mais aluno na cidade dele.